Graça e paz, amados. Mais uma vez nós estamos nos dirigindo a cada um de vocês com a meditação da Palavra de Deus, no desejo de levar a cada um as boas novas que alimentam, que traz alegria, que traz paz e nos faz crescer em Cristo Jesus. O texto que eu escolhi para que a gente possa fazer uma reflexão hoje é o texto do profeta Abacuque, o capítulo de número 3, do verso 17 ao verso de número 19. Antes de lermos a palavra de Deus, vamos orar? Senhor, te agradecemos por mais um momento onde vamos refletir acerca do teu querer, do teu propósito para as nossas vidas, à luz das Sagradas Escrituras. E rogamos que o Senhor continue a abençoar nossas vidas, nos dando paciência, nos renovando a nossa esperança e nos fazendo fortes em Cristo Jesus. Muito obrigado, ó Pai, pela rica oportunidade que nos concede de ler a Tua Palavra. E ao ler a Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito venha iluminar as nossas mentes e os nossos corações e no entendimento próprio possamos aplicar e possamos viver para a honra e glória do Teu nome. É nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Vamos ao texto da Palavra de Deus. Abacuque, capítulo de número 3, do verso de número 17 ao verso de número 19. Assim diz a palavra de Deus: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Amém. O profeta Abacuque, ele ao escrever, ao trazer essa mensagem ao povo de Judá, o faz num contexto de uma série de conturbações, de provações, de apreensões e de medo também, em relação ao exílio babilônico. E com isso ele vai descrevendo passo a passo ao longo do texto toda a angústia e aflição desse povo diante exatamente de um Deus que está agindo e agindo de forma soberana e justa. No entanto, há algumas lições importantes que a gente aprende a partir exatamente desse contexto no qual Abacuque revela pessoalmente uma situação que traz para ele medo, traz para ele angústia. Da mesma forma como nós sentimos quando somos ameaçados com qualquer tipo de ação que esteja contrária exatamente àquilo que tanto imaginamos ou desejamos como um bem para as nossas vidas. É de fato que quando a gente observa tudo isso, a gente pode começar a pensar um pouquinho sobre o que é viver em tempos de provação e de angústias, ou como nós colocamos, como nós intitulamos a nossa reflexão de hoje, em tempos de incertezas, como vamos agir? Em tempos de incerteza, o que nos traz segurança, o que nos traz conforto? O nosso desejo é dizer o seguinte: em tempos de segurança, eu me alegrarei no Senhor, você se alegrará no Senhor. E tomamos por base exatamente esses versos presos a esse contexto maior que Abacuque aqui descreve a esperança em Deus. Podemos pensar um pouquinho nesse tema a partir de alguns pontos importantes. O primeiro deles: com Deus nada está perdido. Podemos dizer que circunstâncias elas mudam, Deus não. Veja que Abacuque vai descrever uma série de circunstâncias aqui, ainda que, e são circunstâncias que ele descreve que são básicas no meio do povo na época.
porque fala de elementos importantes, não só na agricultura, como também na pecuária. Elementos que fazem parte da economia e da sobrevivência de um povo. E aí ele começa dizendo, ainda que falte isso, ainda que aconteça aquilo, ainda que isso e aquilo, ele começa a mostrar circunstâncias e descreve essas circunstâncias como, para muitos, em vários contextos, como sendo decisivas para que haja uma ruptura na confiança em Deus, uma ruptura na fé, uma ruptura no compromisso e na esperança também. E é interessante, né? E aí então a gente percebe que de fato Deus sempre vai prevalecer, nada vai nos arrancar dos braços de Deus. Não são as circunstâncias que vão mudar, alterar o plano, o curso que Deus estabeleceu em relação à minha vida e à sua vida. E nada disso vai alterar exatamente o ser de Deus, a essência de Deus, de forma alguma. Ao contrário, isso se torna um grande cenário para revelar exatamente como Deus tem potencialidades muito maiores do que a minha mente e a sua mente consegue perceber. Então, podemos dizer assim que em tempos de incertezas, eu me alegro, você deve se alegrar no Senhor, porque com Deus nada está perdido. Deus supera e prevalece toda e qualquer situação. Então, ainda que as circunstâncias venham, elas podem mudar, Deus não. Em segundo lugar, ele descreve também que em tempos de incertezas devemos nos alegrar no Senhor, porque com Deus os recursos são inesgotáveis. Inesgotáveis. E aí eu percebo isso quando ele fala ainda que. Quando ele coloca essa expressão ainda que e começa a descrever cada um desses elementos que fazem parte da sobrevivência de um povo, ele está se salvaguardando da dúvida, da incerteza, da insegurança, porque ele está dizendo, ainda que isso aconteça, Deus tem um plano e Deus tem promessas e Deus cumpre cada uma delas e cuida do seu povo, conduz o seu povo de forma segura e de forma abundante. Isso nos faz pensar assim, a vida do crente, ela não é apenas de bons momentos. A vida do crente oscila entre bons e maus momentos. Todos nós respiramos o mesmo ar. Todos nós vivemos no mesmo mundo. Aquilo que acontece com o meu vizinho acontece comigo. Ou pode acontecer com o meu vizinho e pode acontecer comigo. Coisas boas acontecem em nossas vidas, mas coisas ruins acontecem também. E isso não deve, em momento algum, fazer com que a nossa fé se distancie ou que desapareça. Quer dizer, então, que nós só vamos ser leais a Deus, servir a Deus, honrar a Deus e adorar a Deus quando tudo está bem. E quando tudo está ruim, a gente diz que Deus não existe, a gente diz que Deus não ouve as nossas. Precisamos ser maduros espiritualmente e entender exatamente o que Abacuque está falando aqui. Se em tempos de incertezas nós precisamos nos alegrar ao Senhor, porque Deus supre todas as nossas necessidades, se também, em segundo lugar, nós precisamos entender que Deus tem todos os recursos, que não somos estimulados a viver porque o momento é bom ou o momento é ruim, mas em toda e qualquer situação, entendendo que os elementos externos não podem de forma alguma definir a nossa vida, o nosso compromisso e a nossa adoração a Deus. É isso exatamente que está em questão aqui. E é muito importante a gente pensar exatamente como Abacuque pensou. Ainda que eu me alegro no Senhor. Por quê? Porque nada pode impedir Deus de agir, e quando Ele age de uma maneira plena. E isso é muito importante para as nossas vidas. Em terceiro lugar, em tempos de incertezas, devemos nos alegrar no Senhor
Porque o Senhor é aquele que sustenta as nossas vidas e nos coloca numa condição onde nós enxergamos aquilo que é bom. Ou seja, o nosso Deus, Ele prevalece em toda e qualquer circunstância. A sua ação vai além das circunstâncias. A sua ação é ultra circunstancial. Por isso que eu me alegro no Senhor, por isso que Abacuque se alegra no Senhor. Ao descrever tudo isso que o texto revela, a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mais mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas, os currais estão ausentes de gado. Ele se exulta, ele se alegra, ele se regozija no Senhor. E sabe o que ele diz? Ele diz assim no verso 19: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente, graciosamente, como uma corça que corre ligeira, como uma corça que com graciosidade mostra beleza na progressão da sua vida. Assim é a nossa vida no Senhor. Então, a ideia de Abacuque é exatamente fazer o povo de Deus, conduzir o povo de Deus a um entendimento de que é importante confiar em Deus em todo e qualquer momento. É importante primeiro porque Deus, Ele supre, Ele prevalece em toda e qualquer situação. Segundo, porque o nosso Deus tem recursos inesgotáveis, que a gente nem imagina, né? E a gente precisa entender que esses recursos são para socorrer os seus, aqueles que confiam nele. Terceiro, porque quando nada está bom ao nosso redor, o nosso Senhor é aquele que supre as nossas necessidades, porque Ele vai além das circunstâncias. Ele se sobrepõe a tudo e a todos. Veja que coisa maravilhosa. E aí, nos faz entender um pouquinho as ações de Abacuque. Na verdade, né, o que a gente pode aplicar para as nossas vidas naquilo que é conhecido como oração de Abacuque, na sua parte final. Que Abacuque está falando sobre a importância do povo de Deus confiar em Deus. A importância de entender o seguinte, que Deus não pode ser sufocado por nenhuma epidemia, por nenhuma pandemia, por nenhum problema. Nada disso pode sufocar o poder de Deus. Nada disso pode anular a ação de Deus. Nada disso pode nos arrancar também dos braços do Deus eterno. É o mesmo Deus que promete e que cumpre. E também aprendemos outras coisas importantes com Abacuque. Aprendemos que a oração e a palavra de Deus são meios de graça e devem ser utilizados em momentos como esse. Porque ele tem essa convicção de que nada está perdido quando Deus está conosco. Porque ele tem essa convicção de que os recursos de Deus são inesgotáveis como quando os nossos recursos se findam. Porque ele tem essa convicção de que a alegria ela é ultra circunstancial, não está ligado a fatos externos e não se extingue porque nós estamos sentindo dor no coração. Porque exatamente ele entende que a palavra de Deus nos ensina a vontade de Deus. E através da oração, nós rogamos que Deus cumpra a sua vontade. É o que Abacuque deseja ensinar ao povo que está vivendo essa situação, que está sendo arrancado de um conforto, está sendo arrancado de uma situação cômoda e indo para uma realidade totalmente diferente, de novas perspectivas,
de novos desafios, como o mundo que nós estamos vivendo hoje está mudando por uma transformação muito grande. Você deve lembrar que há algum tempo atrás nós falávamos sobre isso, o uso do WhatsApp, o uso do celular, e havia toda uma preocupação. Hoje o que mais nós utilizamos é o celular, é o WhatsApp, Facebook, Instagram e uma série de outras ferramentas. Veja como Deus faz as coisas, como elas são úteis agora, sendo colocadas dentro do seu contexto correto. E precisamos mesmo, e o mundo todo precisa entender essa nova realidade, ainda que eu não possa estar face a face com vocês, ainda que não possamos cantar juntos lado a lado, ainda que os dias se distanciem cada vez mais e o dia em que essas coisas venham acontecer se prolonguem, eu me alegro no Senhor. Eu me alegro naquele que me orienta através da sua palavra, revela a sua vontade, abençoa a minha vida, e oro para que a vontade de Deus se cumpra e para que a gente entenda o propósito de Deus. Foi o que Abacuque aprendeu. E nós precisamos aprender com ele. Nós precisamos fazer o mesmo em tempos de incerteza. Eu e você precisamos nos alegrar no Senhor. Precisamos da palavra de Deus. Precisamos orar cada vez mais. Nós vamos nos encontrar sempre num lugar chamado oração. E quando oramos, oramos juntos, porque oramos uns pelos outros. E oramos juntos, na certeza de que o Deus vivo e verdadeiro escuta a nossa oração e cumpre o seu propósito. Em tempos de incertezas, eu me alegro no Senhor. Em tempos de incerteza, eu entendo que o nosso Deus tem uma riqueza inesgotável, que o nosso Deus pode e supre todos os nossos anseios e desejos, que o nosso Deus é um Deus em toda e qualquer circunstância. E aí o nosso desejo é que esse Deus vivo e verdadeiro, com a sua palavra, nos oriente, nos faça entender que tudo o que estamos passando faz parte de um plano maior que talvez eu ou você não entendamos no momento, mas mais à frente vamos entender. Mas por hora é importante estudar a palavra de Deus e orar. Que Deus abençoe as nossas vidas em todo e qualquer momento, em todo e qualquer tempo. Amém. Antes de nós orarmos encerrando, vamos ouvir uma belíssima música e vamos meditar nos seus ensinamentos. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos,
haja alimento, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia, Ele é a nossa alegria. Querido Deus, te agradecemos pelo privilégio que nos concede de ter a mesma confiança que o teu servo Abacuque teve e poder cantar como ele cantou através desses versos maravilhosos e ter o nosso coração repleto de alegria e de esperança, numa alegria completa e plena daqueles que são salvos em Cristo Jesus para testemunhar a graça e o teu amor. Renove as nossas forças hoje e sempre, a nossa oração no nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a companhia, assistência e doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre vós, irmãos, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus continue a abençoá-lo, querido, e com força, com alegria e com paz no coração, vamos passar esses dias e em breve nós estaremos juntos e continuaremos adorando ao Deus vivo e verdadeiro.